pode. Hello, people! Estamos aqui de volta para mais um Pode de Alguma Coisa, que vai falar sobre espiritualidade. Por que pode de alguma coisa? Já andamos olhando alguns nomes interessantes. E em breve, quem sabe, a gente pode colocar aí para uma votação, alguma coisa para engajar. Aliás, obrigada pelas sugestões de vocês. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, deixa aí, que a gente vai olhar com muito carinho, né? Com certeza. E hoje eu prometi e cumpri. Olha quem tá aqui de novo. Minha linda. Marina Zuncalinda. Eu adorei isso. Adorou? E a gente vai dar continuidade àquele nosso papo que tava muito bom. A gente resolveu, dividir em dois para não ficar muito cansativo. É claro que a gente vai chegar no momento onde o nosso pod vai ser 4 horas. Aí, meu amor, aí é PHD. Aí vocês vão se acostumando. PHD. Vamos se acostumando, vamos devagarzinho, né? Cada capítulo é um capítulo. Mas aí a gente vem trazer, no caso, a segunda parte do despertar espiritual. Então a gente andou conversando e a gente olhou também algumas sugestões, de seguidores, de nossos clientes e tal, de sempre perguntas que sempre caem pra gente. Isso. Então a gente resolveu, assim, meio que organizar algumas perguntinhas e responder. Inclusive, isso é uma ótima tática pra gente fazer os outros pods. Com certeza, porque as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber, ajuda muito, dá um direcionamento pra gente, porque a gente tá ali imerso em tanta informação e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às tem vezes muita furada também, né? Também. Cuidado. E às vezes alguma coisa que pra gente, é óbvio, porque a gente já tá acostumado com aquilo, de repente é a dúvida de vocês, é o que vocês estão precisando saber, né? Então vamos já começando esquentando o pote. Simbora. Olha só, a gente já falou no episódio passado, se a gente precisa desenvolver a mediunidade dentro de uma religião, a gente viu que não. É necessário você ter estudo, acompanhamento de algum mestre que você confia, uma pessoa que seja realmente do ramo, Porque não necessariamente tem que ser dentro de uma religião, mas tem que ser dentro, pelo menos, de algum sistema, que tem um pingo, assim, de ética e responsabilidade. Pingo não, muita ética e responsabilidade para conduzir você. Tá? E ter alguém te ajudando, facilita bastante o caminho. Bastante. Você ter alguém que você pode, de repente, perguntar, tirar uma dúvida. A gente sabe que muitas vezes nós somos essas pessoas para vocês, Mas, assim, é legal. Escolhe aí alguém que você gosta da energia, da vibe, seja fazer um curso, seja seguir, acompanhar, porque vai te dar um norte, Um norte, Pra você não repetir as besteiras que, de repente, a gente já repete. Muitas. E aí a gente falou também, se é perigoso despertar espiritual e tal. O despertar em si não é perigoso, O que é perigoso é você fazer isso sem nenhum tipo de sabedoria, de estudo, enfim. Acreditando em qualquer coisa que te falam, em qualquer material que tá por aí. Tem uma coisa que eu aprendi no estudo da Fraternidade Branca, que é muito interessante. Inclusive, ela dá um curso maravilhoso sobre Fraternidade Branca, viu? Que, inclusive, vai começar semana que vem, tá? Opa! Busca lá no Insta pra vocês verem. Posso fazer de novo, amiga? Pode, claro. Com certeza, você pode tudo, amor. Inclusive, gente, só continuando uma coisa que veio aqui. E uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre muito alinhado com o nosso coração. Não é assim, não é uma coisa, não é uma frase romântica isso, tá? Não é pra ser uma frase romântica. O que a gente fala assim, quando estamos alinhados com o nosso coração, o que eu quero dizer? Não é com as nossas emoções. Porque as emoções, muitas vezes, elas mentem. Isso. Elas trazem um estado de imaginação, de alucinação. Cheio de crenças, não de é trauma. Isso. Quando você está alinhado com o seu coração, você está alinhado com a sua intuição, com a sua fonte divina de tudo que é. Então, aquela frase, aquela velha frase, que eu sou um pedacinho de Deus, é muito verdade. Nós somos um pedacinho de Deus. O que é Deus? Deus é o todo. É o todo-poderoso, é o Criador, é o que há, enfim, cada um dá um nome. Então, se eu sou um pedacinho de Deus, se eu me concentrar um pouquinho, digamos assim que Deus mora no nosso coração, Se eu me concentrar nas situações da vida que vão aparecendo, e aí, de repente, aparece uma coisa para eu fazer, e meu coração diz assim, não faz. O seu coração tá dizendo. E Débora, quando que a gente sabe que é o nosso mental ou é o nosso coração que tá falando? O mental, ele pergunta. O mental, ele racionaliza. O
O mental, ele fala mais se isso, mais se aquilo. O coração, não. Quando vem alguma resposta para você, do coração, ela chega igual uma ficha que cai do orelhão, para quem é dessa época. Né? Caiu a ficha, você, opa, senti que eu não devo ir. Eu recebi essa informação de algum lugar. Hoje em dia é download, né? Uma coisa mais chique. Antigamente era a ficha cai, né? Hoje em dia é o download que chega. Então é isso, você chega assim, você tá pensando sobre aquilo. Às vezes você tá lavando louça, mexer com água é fatídico para acontecer essas coisas. Ou tomar banho, lavar a cabeça, lavar louça, ou você tá no meio... Mexer com água, para mim é incrível. De repente, eu tô pensando em alguma coisa e do nada chega uma outra informação aqui, ó. Que a água é condutora de energia, né, amiga? Exato, exatamente. Então, ele vai equilibrar ali que você precisa de passar para a informação. Então, de repente, você tá pensando na lista que você vai fazer, porque você tem que fazer umas compras amanhã, que vai fazer um churrasco, sei lá o quê. E aí, de repente, fala assim, você esqueceu de pagar o cartão. Sabe aquelas coisas assim, aleatórias? Isso é as coisas mais simples da intuição. É o dia a dia. É a nossa prática do dia a dia. Isso sempre acontece. Mas, às vezes, vem informação que não é exatamente da vida prática, que é assim, do tipo, né? Tomar cuidado com fulano. Não é? Aí você fala, ué. Você tá toda pra poder sair, de repente vem assim, não vai. Por que veio isso agora do nada que eu não tô nem pensando nisso? Olha aí o teu coração falando. Olha a tua intuição falando. Pode ser um guia, um mentor falando pra você no teu ouvido? Pode. Pode. Mas é que o nosso coração, ele traduz as mensagens do nosso eu superior, né? Ele é um portal e ele traduz isso. Por isso que a gente fala, a gente não tá falando das emoções, é o coração. É o chakra que tá ali, o chakra cardíaco, que tá bem localizado aqui. Então, tem toda uma magia que acontece ali. E, normalmente, é isso. Ele vem muito certeiro. Bem. Quando a gente fica muito, mas não sei o quê. É o mental. É o mental que tá questionando. O mental questiona muito. Inclusive, a gente pode... olha só, a gente escreve uns negócios, vem outros. Mas tá, tudo bem. É isso. Queremos falar um negócio muito sério sobre o nosso mental. Eu aprendi uma coisa com os meus guias muito interessante. Cuidado com o seu mental. Você tem literalmente o diabinho e o anjinho dentro da sua mente. Aquela coisa que a gente aprende lá, parece que é Os desenhos animados. Desenhozinhos. Literalmente. Tem um lado, eu costumo chamar amorosamente de o mental iluminador e o mental sabotador. Ah, gostei. Gostou? Pode pegar, gente. A gente tem... Normalmente eu ouço falar como superior e inferior. Exato. Mas gostei. É isso aí. É exatamente do seu isso aí. nomezinho. Superior e inferior. Como assim, gente, né? Tem gente que ainda não entendeu muito bem. É isso, o sabotador e o iluminador. O iluminador, ele vai te levar para caminhos que você sabe que são caminhos sérios, são caminhos legais para você, são caminhos que... Agora, o sabotador, ele vai querer te jogar para baixo. O mental sabotador sempre faz com que a gente faça escolhas que a gente vai se arrepender. E a gente sabe. E é isso que a gente fala do sentir, que a gente fala do coração. Porque a gente sabe que vai dar ruim naquele caminho. É isso aí. A gente sempre sente. Só que a gente só aprende com a vida. A gente só aprende vivendo. Uma vez eu tava falando assim, gente, a minha vida tá um caos. Tava falando com a minha amiga. Minha vida tá um caos, sabe por quê? Tá acontecendo isso. Minha mãe tá doente, não sei o que, tá não sei o que lá. O Natal, não sei o que, não sei o que. O negócio tá... Aí ela... Não, a vida não tá ao caos. A vida tá acontecendo. Eu achei maravilhoso. Inclusive, Alana, eu te amo. Maravilhoso. Ela disse, não, a vida tá acontecendo. É isso mesmo. Você tá vivendo. As coisas estão rolando. E é mesmo, né? Muitas vezes o nosso mental sabotador fala assim, tua vida tá um caos, hein? Você tá fazendo tanto? Tá trabalhando tanto nessa coisa e a vida tá indo assim? É a lei da ascensão. A gente evolui, aprende através da experiência. Total, total. Vamos ver agora, seguir nossa lista que a gente fez, né? Muito interessante isso aqui. Quando muitas pessoas começam a trabalhar a sua espiritualidade, principalmente nas religiões, né? Começa a desenvolver com seus guias, com seus mestres, dependendo, não importa, da linha, né? Da linha que você trabalha. E a gente ouve muito assim, né? Você já ouviu falar, inclusive ela trouxe essa sugestão, é muito maravilhosa a sugestão. É porque eu parei. Eu parei de desenvolver, né?
eu parei porque eu tive filho, porque eu isso e aquilo. Aí o que acontece? Tudo de errado está acontecendo na minha vida. E aí a gente vem trazer a nossa opinião. O que tu acha, Marina? Você acha que realmente uma pessoa, quando ela para de desenvolver, né, por um motivo, assim, claro, né, coisas que vão acontecendo. Gente, não tô falando a pessoa que parou de desenvolver para fazer nada da vida. Sabe, aquela pessoa que, não, parei e eu estou inutilizada. Faço nada. Acho que também, amiga. Eu acho que essa pessoa também, porque eu acho que a gente precisa perceber que tudo tem um momento. Por exemplo, eu desenvolvia muito a minha espiritualidade dentro da igreja evangélica. Eu era aquela irmã das línguas estranhas, das revelações. Mentira, você falava eu criança, escalalasca. Subia no... Não era escalasca, não. Gente, eu acho isso divino, eu acho muito sinistro. Eu subia no púlpito. Uma vez eu lembro disso, meu pai ficou desesperado, ele ficou... O que ela vai falar ali? Porque eu era muito pequenininha, tipo aquele culto cheio, pegando fogo, o púlpito, né? Queria assim, ver um vídeo desse. E aí eu sentindo que eu tinha que subir no púlpito, que eu tinha que falar com um presbítero específico. E eu sentindo que eu tinha que subir, tentando segurar, e sentindo que eu tinha que subir, tentando segurar, porque a gente fica às vezes lutando contra o que a gente tá sentindo, né? Eu sei que você tá aí, que você luta contra, eu também, eu já fiz muito isso. Às vezes ainda faço, mas tento não fazer. E aí eu fui tomada por alguma coisa ali, a linguagem, naquele caso, é tomada pelo Espírito Santo e subi no púlpito. Para quem nunca foi numa igreja evangélica, para quem não entende como funciona, o púlpito é um lugar que a gente não sobe, a não ser que você faça parte, digamos assim, do púlpito. É como se já tirou o padre do lugar. É um nível hierárquico. Tirou o padre dali. Tipo, como se fosse... É tipo, eu subi lá no alto e fui falar com o padre, entendeu? Eu no meio da missa. Isso não existe. Não existe. No caso, foi o pastor dentro da... Não era o pastor, era o presbítero, que tava assim, do ladinho do pastor. Mas poderia ter sido o pastor também, porque nessas horas o Espírito Santo tomou minha gente. E aí eu fui lá. E eu lembro do que era. Tipo assim, eu fui usada pra falar, eu não sabia o que eu tava meio que falando. Foi uma canalização, talvez tenha sido um tipo de incorporação, um tipo de... Eu não sei como explicar, porque dentro da igreja evangélica isso não se explica dessa forma, dessa maneira que eu hoje em dia estuda, vejo. Né? Mas eu lembro que eu fui lá e falei com ele o resumo da ópera. Ele estava traindo a mulher dele. Você falou isso no meio do culto? Não, mas baixinho no ouvido dele. Até porque o culto estava no... Ah, você não falou no microfone. Eu estava tomada pelo Espírito Santo. A gente não pega microfone assim. Ele está traindo a mulher dele. Não, foi aquela profecia para ele. Subi no púlpito, fui lá no ouvidinho dele e falei, olha, isso que você está fazendo, que não sei o que, 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 você tem que pensar bem. E ninguém sabia de nada, eu não tinha nenhuma intimidade com esse cara. Mas eu sabia, durante a fala, durante a informação, eu Você sabia não acha que ele foi estava a pombagira da mulher que falou isso? Não? Será que não foi a minha pombagira? Será que foi a tua pombagira? Foi assim, olha aqui, meu Botou filho. a mão nos quartos. Dentro da igreja, não. Porque isso, inclusive, é uma característica, né? Os espíritos, principalmente os espíritos de luz e tal. Eles se adequam. Você acha que os meus guias não iam trabalhar? Eu tô ali no lugar, desenvolvendo. Eu tô trabalhando sendo um canal. Só que eles vão adaptar a roupagem. Lógico. Que é permitida e aceita dentro daquele lugar. Isso é uma coisa muito linda, né? Porque os espíritos de luz, eles respeitam muitos lugares. Sim. Né? Então, eles se adequam, como você falou, né? Com a roupagem que aquele lugar trabalha. Facilmente. Era minha pombagira, era algum outro guia espiritual, que eu não sei quem foi, inclusive guia. Se vocês quiserem me contar, seria muito legal. Da pombagira. Aliás, isso acontece, amiga? Os guias dão surra? Isso é muito interessante. Na língua, na fala, dá vontade de dar um sacode em vocês. É muito interessante isso daí. Não, então você acha, né? Vamos lá, voltando aqui. Só pra fechar, né? Se a pessoa para o desenvolvimento dela, verdade. A vida dela realmente, você acredita nisso, que a vida dela andou para trás por conta que ela parou? Não exatamente por isso. Era isso que eu ia falar, que eu me distraí aqui com o caos. Com a surra de pombagira. Então, eu desenvolvi uma espiritualidade ali e depois eu rompi, né? Eu rompi com a igreja, rompi com a espiritualidade, peguei tudo aqui no saco e quero nem saber de nada disso. De fato, foi o período mais desafiador da minha vida. As coisas começaram a melhorar pra mim quando eu voltei ali pra um caminho da espiritualidade. Mas isso é culpa da espiritualidade? Não. Não.
Esse. Acho que esse é o ponto. Esse é que é o ponto. A questão da vida andar pra trás, né? Muitas vezes isso acontece. Não é anda pra trás, mas a gente percebe que... minha, meu amor, deu todas as cambalhotas possíveis pra trás. Dá voltas, né? Mas não é assim... isso não é... Como é que é? Eu já ouvi falar surra de guia. Já ouvi falar isso? Já. Surra de guia, né? Surra de mestre, surra de... Não é uma punição. Não, gente, não é assim. Acho que esse é o ponto. Não é uma punição. Exatamente. Você veio desenvolver alguma coisa aqui na Terra, aqui na sua encarnação. Eu tô desenvolvendo... O que você falou? Vamos lá. Planejamento reencarnatório. Adoro falar sobre isso. Falou planejamento, eu já tô... Já sou, né? A minha virginiana que tem no meu ascendente grita. Então, antes de você reencarnar, você vai lá. Senta lá, você e sua equipe espiritual. Minha filha, vamos lá. Vamos escrever uma cartinha. Vamos fazer aqui o teu planejamento de vida dessa próxima vida. Algumas coisas importantes que a gente vai passar é para nossa evolução. Então, assim, a gente parte do princípio que nós somos reencarnacionistas, né? Uhum. Então, a gente acredita em vida após a morte e também em reencarnação. Então, a gente começa por aí. A gente acredita, assim, que a gente está vivendo uma experiência dentro de várias reencarnações de ascensão. Uhum. De melhorar o nosso espírito. Então, se em por exemplo, é igual a escola, gente, é igualzinho a escola. Se você não consegue passar em matemática, você não faz a recuperação no final do ano? Se você não consegue passar em matemática, português, história, geografia e ciência, você não faz recuperação, você vai fazer de novo a série. Isso, você vai ter que repetir o ano, né, que a gente fala. Exato, você vai ter que fazer de novo. Então, na nossa vida também é mais ou menos isso. Então, assim, as experiências que a gente não conseguiu aprender e superar, de repente, em outras vidas, a gente volta, né? Eu não gosto muito de falar pagando dívidas kármicas. Eu acho que isso é meio pesado. Sim. Mas que no final das contas, A gente tudo veio acertar, é isso. Acerto. Ajuste. Acho lindo ela, olha. Não, e olha só, o que eu acho Ajuste. fantástico, que inclusive eu tava pensando nisso outro dia. Vai ver, foi até um download. A gente pensa muito nessa coisa do livre-arbítrio, né? Tipo, eu não tenho livre-arbítrio, será que tenho mesmo? Não parece, porque não sei o quê. Porque eu já tenho que seguir esse caminho aqui. Meu amor, você exerceu o seu livre-arbítrio quando você sentou pro planejamento. Com certeza. Ali você exerceu. Ali você pegou o seu livre-arbítrio e falou assim, então, eu quero melhorar. Eu percebo hoje que o que eu fiz com fulano... Eu gosto de mexer, né? Eu percebo que o que eu fiz com fulano, a dor que eu causei para essas pessoas não foram boas. Hoje eu entendo que aquilo não foi legal. Eu gostaria muito de ajudar essas pessoas aqui a, de repente, resolver aquilo ali. É mais ou menos assim, então. Esses são os ajustes. Por isso que a gente não tá falando de punição. A gente tá falando do livre-arbítrio. E só pra, assim, deixar uma coisa bem clara, né? Muitas vezes, a gente pode perguntar, mas quando a gente passa por uma situação muito ruim na vida, uma situação muito difícil, um acidente, sabe? Essas coisas... Então, assim, isso existe na nossa encarnação? Sim, existe. Uhum. E, assim, essas situações, elas também são reparadoras. Isso. Né? Não é punição, são situações de reparo da sua alma. Doença, acidentes, vários tipos de perdas, né? Então, coisas assim importantes mesmo que acontecem na nossa vida. A nossa mentalidade aqui nessa matrix, vamos chamar de matrix, ela é tão pequena, ela é tão imediatista, que ela não consegue enxergar o bem que aquela situação vai fazer de uma forma geral, né? Para o teu engrandecimento espiritual. Então, a gente fica, muitas vezes, ali remoendo ódio, rancor, né? Falta, tipo, eu não acredito mais em Deus, né? Tem muito isso, né? Eu não acredito mais em Deus, eu não quero mais acreditar, Deus não existe, que se Deus existisse, ele seria justo, e isso não é justo. Só que se você vê o pedaço só da história... realmente. Não dá. Nossa, que absurdo. Se você parte do princípio que existem muitas coisas que você já fez, que já aconteceu, então, assim, não tem. Existe um ajuste. Você começa a entender. Gente, tudo tem um porquê. A gente vai saber todos os porquês? Não. A gente vai ter todas as respostas sempre? Não, nem é pra ter. Nem é pra ter. E você falou um ponto muito interessante. Muitas vezes a gente quer achar explicação pra tudo. Gente, e a gente não vai conseguir achar explicação pra tudo. Eu tenho certeza que lá no seu direct, em cada pergunta, você fala, não sei. Não é? Tem muita pergunta que às vezes a pessoa fala, ela vai saber me responder. Não tem, gente. Tem coisas que a gente precisa passar, a gente precisa... tipo assim, aqueles sonhos malucos. O que significa? Gente, sei lá.
tanta coisa pode os ser. meus sonhos malucos, eu tenho que tentar desvendar os meus. Que já é difícil, né? Isso é muito legal. Uma coisa importante que que veio para mim, para falar nessa questão de Mestre Saint-Germain se fez presente na minha cabeça. E aí ele fala muito. Meu amorzinho. Ele é lindão, né? Ele é lindo. Ele fala muito, assim, pra gente. A gente tá entrando num momento, né, de transição planetária, que a gente vai viver uma nova Terra, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, Deus já quer, né? Quem tem que querer é a gente. Eu tô emocionada com essa Germain. Quem tem que. Ele pede pra lembrar o tempo inteiro que a gente não tem mais que sentir culpa. Uhum. Que, na verdade, gente, o que é o karma? O karma são situações que voltam pra nossa vida em forma de ajustes, como a Marina falou. Só que por que eles acontecem? Porque nós sentimos culpa de coisas que a gente fez. Uhum. Né? Então, quando você está no mundo espiritual, que você começa a ver as suas outras vidas, e você começa a ter acesso a coisas que você fez, né, para pessoas que, de repente, hoje, naquele momento, para você já é tão querida. E aí você... Isso é muito... A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. Com esse acesso. Por isso que a regressão é uma coisa que a gente não pode ter assim. Que tema maravilhoso que você trouxe. Porque o que acontece? Segura o que você vai falar para você não esquecer. Então, Mestre Saint-Germain fala pra gente parar de sentir culpa por aquilo que a gente fez. A gente precisa se libertar da culpa. Por isso que vem a chama violeta, né, gente? A chama violeta transmuta e purifica todos os sentimentos de culpa que eu sinto. O que a gente pode fazer no lugar da gente se martirizar e querer se punir? Eu parto do princípio de que a resposta para absolutamente tudo é o amor. É o amor incondicional. Caridade. Fazer caridade, que é uma forma de amor. Só que a gente tá falando de caridade, a gente tá falando do outro, né? Eu acho que nesse caso a culpa, geralmente é a culpa por algo que você fez. Eu acho que esse amor, esse acolhimento de entender, não da boca pra fora, porque isso virou já uma frase aleatória, que todo mundo fala, mas não sente porcaria nenhuma. Qual frase? Gratidão? É da mesma vibe. Da mesma É tipo assim, naquele momento você fez o que você sabia. Não é falar da boca pra fora, é de verdade, dentro do seu coração, isso cair como a tal da ficha, isso cair como um sentimento de entender. Eu cometi inúmeros erros ao longo da minha vida. Vários. Alguns eu conto pra vocês o tempo todo, alguns não. Uhum. E eu olho pra isso, e eu demorei muito, inclusive, algumas dessas coisas pra conseguir lidar com elas. Será que são erros? Será que eram erros mesmo? Será que eles eram erros mesmo? Será que, de fato, talvez não havia alguma necessidade, não tinha alguma coisa que hoje talvez eu não tenha essa compreensão, mas que... Naquele momento era o recurso que você tinha. Era o recurso que eu tinha, e talvez tenha sido realmente meu melhor. Ali, não da boca pra fora, mas tipo, eu olhei aquilo, eu tenho certeza, e vocês também, que naquele momento, dentro daquilo que você foi fazer, você achou que aquilo era o melhor pra você, ou que você achou que aquilo era o melhor para as pessoas que estavam ao seu redor. Dificilmente a gente erra querendo errar. Não, a gente geralmente erra querendo fazer uma querendo coisa acertar, boa, querendo acertar. Eu acho que isso que é válido. Então, acho que lidar com a culpa, para lidar com ela, a gente precisa trazer amor. De alguma maneira. Da forma que você conseguir. O que é possível para você hoje trazer de amor para dentro da sua vida? E aí a gente tem recursos. A gente tem a chama trina. A gente tem que trabalhar com a chama violeta. Aí os mestres vêm com a fraternidade branca justamente para ajudar a gente nesse processo, né? E aí, para a gente não esquecer, falando de acessar vidas passadas. Pelo amor de Deus, gente, cuidado com isso. Já ouviu falar a curiosidade matou o gato, né? Essa frase? Exatamente. Eu sou super curiosa. Mas, inclusive, não acesso a vida passada para você por curiosidade. Porque a gente trabalha com hipnose acástica, né? Temos essa formação e tal. Eu já acessava outras vidas antes de fazer essa formação, que eu fiz com a minha amiga linda, Debbie. Isso acontece... Até o Theta mesmo, né? O Theta também traz muita facilmente coisa. Você acessa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não faz isso por curiosidade. Um terapeuta sério também não vai fazer isso com você por curiosidade. Tem que ter muito Você crivo. vai acessar a informação que você tem que acessar naquele momento, porque isso é importante para você por alguma razão que talvez você ainda não entenda. E vai te ajudar de alguma forma. Inclusive, a gente
Isso aconteceu, gente, num exercício, inclusive, que a gente estava fazendo ali em algum momento. E era para eu acessar aquela informação. Mas, mesmo num ambiente controlado, eu passei muito mal com aquela informação. A gente teve uma intervenção, inclusive, da espiritualidade para conseguir me tirar daquele estado que eu fiquei. Eu estava num ambiente controlado, então a gente tem que ter você acessou uma informação bem pesadinha. Cuidado. Ali. Porque você não sabe o que você vai encontrar. É eu duvido que... Você acha, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensa... Eu já pensei muito isso. Aí eu vou acessar outros vídeos, porque eu quero saber se eu fui a rainha de não sei onde. Se eu fui a Cleópatra. E não, se você for acessar alguma coisa de vida, você vai acessar alguma história que talvez seja mais pesadinha pra você. Será que você tá pronto? E muitas pessoas falam assim, mas o eu superior, os mestres, os guias só mostram aquilo que realmente você pode assistir. Então, eu acho que isso tem ressalva. Porque quanto mais a gente desenvolve a nossa mediunidade, isso é uma coisa que você está fazendo, mais a gente pode conseguir furar a bolha. A bolha de proteção. Então, assim, para uma pessoa que não está desenvolvendo mediunidade, de repente ela vai sentar numa cadeira, vai fazer uma regressão, talvez realmente ela não consiga acessar muita coisa. Mas para pessoas que estão desenvolvendo mediunidade, que estão exercitando, e de repente entra num exercício desse de regressão, ela pode furar a bolha de proteção. Porque ela tem mecanismos para isso. Aliás, você falou isso aí, é muito sério. Eu vivo furando essa bolha, amiga. Eu fiz uma outra vez, muito tempo já, fui fazer uma terapia que era alguma coisa dos arturianos. Aliás, adoro os arturianos. E aí, acessei um espaço, peguei um livro que tinha várias coisas minhas e acessei algumas experiências. Uma delas, eu precisei parar, interromper o trabalho que a gente estava fazendo, porque eu também passei muito mal. Eu acessei uma vida em que eu, com magia, com uso de magia, fiz muito mal para muita gente. E eu me vi inteira, assim, os detalhes, o cabelo, os olhos, o rosto, o jeito, tudo. E eu via muito sangue no chão. E assim, eu comecei a ver, e aquilo ia aumentando, e foi me dando um enjoo e um mal-estar e uma coisa assim. E eu comecei a passar muito mal. Ela imediatamente viu que eu tava passando mal, cortou imediatamente pra eu me trazer de volta. E eu tava com o amparo dos arturianos, eu tava com o amparo de toda a luz, dos meus guias, de tudo, de todo mundo. Mas é isso, né? Eu sou uma pessoa que realmente tem uma facilidade você tem a ferramenta, né, para você transitar. Muito interessante. Então, a gente continuando assim, né, fazendo a cadência do que a gente está falando, não tenham pressa. Isso é super importante. Não ter pressa no seu desenvolvimento. Muitas pessoas falam assim, cara, eu tô no centro de Umbanda, eu tô frequentando Umbanda, desenvolvendo há 4 anos. E eu não consigo incorporar. Gente, não existe tempo certo. Não tem tempo certo. Talvez não seja momento, talvez a hora realmente não é agora. Ou talvez você realmente não é médium de incorporação e não te falaram isso. Verdade. Até porque existem vários tipos de mediunidade. Existem vários tipos. Não é porque você sente arrepio no corpo, que você sente um pezinho aqui, não é necessariamente que você é médium de incorporação. Você pode ser sinestésico. Né? Fica um super exemplo aqui. Eu tenho maior dificuldade de sonhar. Sonhos que de fato sejam lá viagens e coisas. Isso raramente acontece comigo. Com a Debbie é mais frequente. Essa coisa dos sonhos, de mensagens, assim. Pra mim, isso não é forte. Mas eu vejo as coisas. Eles vêm e falam comigo e eu acordada falando comigo. Eles não usam a ferramenta do sonho. Então, na verdade, acho que a mediunidade, ela traz ferramentas pra gente. Cada pessoa utiliza um grupo de ferramentas. Tem mais afinidade com um tipo de ferramenta. É isso. Então, você não precisa ter tudo. Não precisa. Não, e nem dá pra você ter tudo. Pois é. Senão você enlouquece. Se você vai virar um para-raio de Aruanda, não dá. Entendeu? Você ter tudo. Eu sou clarividente, eu sou clareaudiente, eu faço projeção astral, eu sou médium de cura, eu sou sinestésica, eu sou médium de transporte. Pô, gente. Começa a entrar o ego também, né? Também tem. Será que é isso tudo mesmo? E, inclusive, isso é um tema aí bom, hein? Essa questão do ego. Isso que você estava falando, inclusive, de tipo, mas eu tô há 4 anos desenvolvendo e tal, e não tô acontecendo. Tenha muito cuidado com o ego nesse momento.
Porque você pode realmente ficar frustrado. E aí cabe pensar, será que eu sou mesmo um médium de incorporação? Será que de fato, de repente, esse lugar que eu tô aqui querendo me desenvolver é o melhor lugar pra mim? Às vezes não é. Isso acontece, né? Eu já ouvi histórias de guias não se desenvolverem em tal lugar. Isso. Aí você troca de lugar e de repente, aflora. Tem várias histórias. Eu tenho uma amiga que é assim, que ela ficou, sei lá, quantos anos dentro do lugar. Chamava de coco duro. Ela chamava de coco duro. E aí chegou nessa casa que eu tô hoje e os guias dela começaram a desenvolver, começaram a aflorar. Ela nem imaginava, ela achava que ela era o tal do coco duro. E aí, além disso, tem outras questões. Será que você tá na sua reforma íntima? Exatamente. Será que os seus guias querem se aproximar de você porque no dia a dia você é uma pessoa legal? Será? Ou será que você não tá sendo tão legal assim? Ou será que você só tá sendo legalzinha no dia que você escolheu lá pra ir lá pro seu templo, seja ele qual for, da linha que for? Em caso você maltrata mãe e pai, aí chega no, né? Xinga todo mundo, deseja mal pras pessoas, faz fofoca da vida alheia, deseja mal, fica não só sentindo, porque a gente já falou sobre sentir, mas nutrindo a inveja contra o outro. Cara, desculpa, se eu fosse teu guia, eu não queria estar perto de você. Norrenta. Aí eu falo assim, ai, gente. Sai daqui, norrenta. Eu ia fazer reunião e falar assim, e aí, como é que a gente vai ajudar essa pessoa? É complicado. Não, imagino. Teve uma vez, gente, eu ouvi um absurdo. Causos, né, de vivências espirituais aí pela vida. Teve uma vez que eu ouvi de uma mentora que é espiritual, porque assim, na verdade, o que acontece, né? Existem os sacerdotes, né? Que estão dentro dos templos, mas existem mentores espirituais que não estão desvinculados à religião, mas de alguma certa forma tá ajudando as pessoas a se desenvolverem, como eu, como Marina, como muitos outros aí que tem, né, que existem. Rômulo também, que é nosso parceiro, também é um mentor espiritual, mas ele tem uma Sara, né, enfim, Alaine também, uma mentora espiritual, ou seja, são pessoas que trazem o ensinamento de alguma forma, trazem informação, né? Estão ali com boa vontade, estudam para tentar ajudar as pessoas, atendem com oráculos, com ferramentas. Então, isso são os mentores. Mentores no sentido não mentor espiritual da espiritualidade, né? Mentoria no sentido de a gente ser um canal, na verdade, né? Isso. Acho que a palavra certa é essa. A gente é um canal dos mentores. Melhorou, né? Isso. Nós somos um canal dos mentores. E o que eu ia falar mesmo que eu esqueci? Não, eu ia falar em relação a alguma questão de desenvolvimento. Isso, a gente tá falando dos locais. Ah, tá, de uma mentora espiritual que falou assim, uma mentora encarnada, sabe? Uma orientadora, vamos chamar de mentor orientador? Orientador. Mentor da espiritualidade, na espiritualidade, orientador quando for na Terra. Quando entrar na Terra, exatamente, né? Eu ouvi isso de uma orientadora espiritual falando assim, não, porque essa menina aqui tá dando tanto trabalho, que a cigana dela largou ela. Eita ferro. E aí? Isso é polêmico demais. Que polêmico demais. Bom, agora eu vou trazer a minha opinião. Porque, né, eu sou orientadora aqui na Terra. Lembrando que nós não somos donas da verdade. De forma alguma. Tá? A gente está aqui trazendo o nosso conhecimento e também a nossa sensação das nossas vivências. Exatamente. É uma opinião pessoal minha que eu vou dar agora. Eu não acredito nisso. Eu brinquei aqui que se eu fosse a mentora e tal, eu lembrei dessa situação. Não sei o quê. Mas eu acredito que os nossos guias espirituais, aqueles que vêm ajudar a gente, que vêm cuidar da gente aqui nessa terra, em primeiro lugar, eles nos amam. Com certeza. É amor incondicional. É amor incondicional. A gente nem sabe o que é isso. Exatamente. A gente não tá falando, por exemplo, de mim que brinquei aqui com vocês, que eu não ia querer estar perto. Eu, enquanto humana... Eu mesmo não queria. Eu não queria estar perto da pessoa que... Eu não queria. Eu mesmo não queria. Mas, peraí, eles... São seres evoluídos, são seres preparados para estar ali, são seres que nos amam incondicionalmente, eu acredito que eles têm algum tipo de ligação com a gente. Com certeza, de outras vidas, já viveram juntos, já podemos ter vivido juntos, né? Exatamente. Às vezes, um foi guia ou mentor do outro em momentos diferentes, em níveis, não sei. Mas eles têm algum tipo de conexão com a gente. Então, se a gente tá falando de um amor incondicional, sei lá, vamos falar de uma mãe que ama incondicionalmente uma criança? Será que você tem... Eu sei que tem histórias e histórias, mas no geral, o filho tá ali fazendo as coisas erradas.
A mãe tá ali pra A mãe tá educar. ali. Ela vai chamar atenção, ela vai puxar a orelha, ela vai ficar de saco Ela cheio. pode estar cansada. Ela vai estar cansada, esgotada. Ela vai assim, pelo amor de Deus, eu vou matar esse menino. Mas... Não mata, não. Daqui a pouco tá ali, eu te amo, vem cá, vamos lá, vamos de novo, Agora, sabe? o que acontece muito é o contrário, né, gente? A gente vira as costas pros nossos mentores. A gente que bloqueia A esse gente negócio. vira as costas. O que acontece? A gente precisa... Quando a gente entra numa zona vibracional muito baixa, muito, entre aspas, trevosa, no sentido de tá no momento, assim... Muito ruim. Muitas vezes, os nossos mentores não conseguem se conectar conosco Isso. durante aquele momento, aquele período. Aquela vibração Então, que você ou então, quando a gente vira as costas mesmo, gente, pra nossa espiritualidade, eu não quero desenvolver, não quero saber nada disso, nem vem. Eu vou só viver aqui minha vida material, vou ganhar dinheiro, vou gastar dinheiro, sabe? Vou beber todas, vou pegar todo mundo, e a vida é essa mesmo. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí eles não vão forçar uma barra com você. Aí Às vezes é que eles te abandonaram, Aí, eu não acredito muitas nisso. histórias acontecem, né? Aí às vezes acontece, sei lá, uma tragédia na vida da pessoa. A pessoa tá nem aí pra nada, acontece uma tragédia. Geralmente é essas histórias, né? E aí mas foi culpa da... Não foi, gente, culpa da espiritualidade. Não existe castigo, não é assim. A pessoa é que se desvirtuou. Exatamente. A pessoa é que ela buscou escolheu outro caminho dela. É lógico que ela tá vibrando o quê? Na luz? Não. Então é óbvio que coisas assim podem acontecer. E ali, na verdade, no fundo, é um grande ensinamento que muitas dessas pessoas despertam. Verdade. Às vezes é nessas horas. Inclusive, amiga, eu tenho certeza que os maiores aprendizados que você teve, que eu tive, vou falar por mim, que eu tive, aconteceram nos momentos de dor. De dor. De dor, de erro, que eu olho e faço, pô, errei. Nos momentos, sabe? Foram nessas horas. Com certeza. Não foi quando tava tudo bem. Não é. É engraçado, né? Que a gente evolui muito mais na dor. A gente não deveria ser assim, né? A gente deveria evoluir mais no amor. A gente tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo. O futuro é esse. É a gente conseguir aprender sem precisar mais de tanta dor. Depende da gente, né? Na verdade, depende da gente. Essa reforma íntima, esse olhar, esse cuidado, esse querer melhorar. E aí eu deixo, inclusive, essa pergunta pra vocês. Vocês querem melhorar? Porque depois vocês estão aí, estão vendo que tá tudo uma porcaria na sua vida. Mas você tá afim Sabe uma coisa de fazer alguma coisa pra melhorar? Interessante, né? A gente tá fazendo a corrente São Miguel Arcanjo, 21 dias São Miguel Arcanjo. E é a corrente que mais bomba lá no Instagram. Né? É a corrente que... no primeiro dia bateu 1.200 pessoas. Uau, que legal, amiga. Aí, vai passando os dias, vai caindo 1.000, 900, 800. Ontem tinha 800, vamos ver hoje. Aí, o que acontece? Sexta, sábado, domingo, aí cai pra 500. Aí a gente pergunta, você realmente quer melhorar? Porque tem que ter comprometimento, né? Tem que ter comprometimento. A pessoa se compromete, vou fazer 21 dias de São Miguel Arcanjo. Para quem não sabe, é um ciclo de oração, um decreto de São Miguel Arcanjo, que foi canalizado por um médium, e ele serve justamente para cortar todo esse mal que vem acontecendo com a gente. Ele quebra contratos, né? Ele tira chips, miasmas, implantes, essas coisas que vão realmente acontecendo, né? Durante a nossa vida, quando a gente baixa a vibração, como a gente explicou no outro episódio, né? A gente baixa a vibração, né? Muitas vezes, e quando a gente dorme, aí aquela galerinha ali da boa, do beco, do gueto, né? Então, vai lá e chega e coloca algumas coisas aí implantadas no nosso campo espiritual. Então, esse ciclo de São Miguel Arcanjo, né, de 21 dias, justamente para isso. É para ir fazendo essa limpeza do teu campo espiritual. É óbvio que tem que ter o que a Marina fala, reforma íntima. Eu também vivo falando disso. Você tem que se transformar também. Aí a pessoa vai lá e fica toda animada. Aí chega no final de semana, ela some. Ou então, ela realmente não coloca o propósito. Ai, Débora, tá muito difícil, 21 dias é muita coisa. E chegando no 7º dia, no 8º dia, ai, tô passando mal. Porque realmente as pessoas se sentem muito mal, né? Muitas vezes. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Eu já preparo antes as pessoas. Também, você fala também nas suas lives, certeza, né? Gente, pode acontecer. Às vezes é gente que vai embora, sensação é trabalho que vai embora, demais. Sensação física. Sensação física, pessoas que vão embora, às vezes situações que já estavam prestes ali a terminar, a acabar, o ciclo de São Miguel só adianta. Então, ai meu Deus, terminei meu namoro no meio de São Miguel Arcanjo. Não, você não terminou, não, você se livrou. Exatamente. É livramento. Então, mas você tá afim? Realmente? Aí é que você quer isso pra você? Ou você só fala? Você quer o resultado, mas não quer passar pelo processo? É isso aí. E a gente falou outro dia sobre isso. Sobre o processo e o resultado.
que na verdade a gente tem que viver muito mais o processo do que o resultado. O resultado, ele chegou. Quando chegar no resultado, o que vai acontecer? Você vai partir para outra jornada. Você não vai ficar naquele resultado, você vai partir para outra jornada. Né? Então, isso é uma coisa que a gente deixa essa reflexão. Né? O despertar espiritual, ele traz pra gente um pedido de comprometimento. Saber que as coisas acontecem de forma sutil, devagar, sim, tudo bem. Para algumas pessoas podem ser de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais acelerada, mas são poucas pessoas, não é a maioria. Mas provavelmente já vinha sutil há muito tempo E de repente chegou acelerou. no momento que acendeu. Inclusive, amiga, a gente está passando por um momento, né, onde as zonas vibracionais do planeta Terra, existe uma história em que fala que o Sol, ele tá tendo várias explosões. Ele é um astro, é uma estrela que tem várias explosões. Só que existe uma história que mistura um pouco o científico com o espiritualismo e que o Sol, ele está vivendo um momento de algumas dezenas de anos, né, onde essas explosões elas estão mais intensas. E o que acontece? Acontece que acaba obrigando o nosso planeta a elevar a frequência. Porque senão não consegue aguentar as explosões, né, do Sol. Porque é muito longe, mas chega aqui, né? Os raios chegam. Então, o nosso planeta, né, lembra de uma coisa, gente, planeta também é consciência. Não é só animal, vegetal e seres humanos e espírito que é consciência, né? Um planeta, ele tem uma consciência, sim. Ou seja, ele é um ser vivo, digamos assim. Né? Sim. Só que é uma consciência que a gente nem imagina como funciona, né? Não é pra gente, é pra daqui a milhões de anos que a gente vai entender, né? Que a gente vai virar um planeta, será? Mas, então esse planeta, ele tá sendo obrigado a elevar a vibração, né? Então ele eleva a vibração, ele vai pra quinta dimensão, tá indo, nós estamos já com o pé na quinta dimensão, isso é real. E aí, o que acontece com a população? Tem que alcançar. Isso. Eu vi, inclusive, isso também, que o planeta, inclusive, já está. O planeta já está em quinta dimensão. Já está na quinta dimensão. A gente que não está indo. A gente não está indo. E aí, isso justifica, né, pelas informações que eu recebi, isso justifica o fato de a gente, de vez em quando, ter uns momentos, assim, sabe, de um mal-estar, de repente. Aquele dia que você acorda e fala assim, meu Deus do céu. Apito. Eu não aguento mais os apitos no meu ouvido. Aquele momento do púlpito que você fala, né? Peraí, o que você vai falar? Eu não aguento mais os apitos. Eu não aguento mais a exaustão. Cansaço, com certeza. Por que a gente sente exaustão? Por que a gente sente exaustão? Porque nós estamos sendo convidados a mudar a nossa qualidade de vida. Não, mas... Eu já contei pra vocês a última. Tava falando com a Debbie, Serafis Bay passou o ano de 2022 inteiro no meu ouvido e eu fiz a sonsa. Mas não dá mais pra fazer a sonsa. Combinei com ele, falei, olha, mestre Serafis, eu não chamo ele de mestre. Na vida eu chamei ele, Serafis, parça. É o seguinte. Parça, é o explica seguinte. quem é Serafis, é um mestre ascensionado. Isso, igual do raio Saint-Germain branco, que eu falei. Isso, do raio branco, da fraternidade branca. Serafis veio me pedindo ao longo de 2022 que eu cortasse todos os derivados do leite. Tirasse o glúten da minha vida. E de preferência que eu voltasse a ser vegana. Já que eu já estaria ali no processo, eu já sou vegetariana já há muitos anos, tá, gente? Fui vegana durante um tempo. Mas principalmente glúten e os derivados. E outra coisa que ele bate muito na tecla comigo. Tem que fazer exercício físico. E, gente, a minha rotina é muito louca. Eu trabalho às vezes de 8 e pouca da manhã até 10 horas da noite. Né? Vai caminhar naquele condomínio, amiga. Coisas e tal. Não, eu agora tô entendendo em qual momento que isso vai funcionar. Mas, assim, o plano inicial é eu fazer exercício no começo do dia. Porque se eu deixar pra depois, eu fico muito cansada. Tem que ser a primeira coisa que eu faço no dia. E a alimentação também. Ele também quer que eu corte açúcar. Ixi. Eu falei, gente, eu vou comer o quê? Aí eu não estou preparada para essas grandes Aí eu falei emoções. com ele assim, eu falei, a gente vai fazer isso no ano de 2023. A gente vai chegar no ano de 2023, eu vou ter cortado tudo que você tá me falando pra cortar. E ele me explicou por quê. Ele falou que o meu corpo físico precisa acompanhar a quantidade de energia que eu vou ter que receber. Que eu já venho recebendo por causa do trabalho, por conta do desenvolvimento que faço, por conta da questão coletiva. Certeza. Mas porque é como se fosse uma preparação para algo que vem. Você por aí. de cura, amiga, por isso.
Exatamente. Entendeu? Eu sou médica de canalização. Pra mim é um pouquinho mais suave, eu acho. Não é nada. Tem sempre um... Não, tem os desafios de todo lado. Todos têm desafio. Mas assim, inclusive que fique claro, não é todo mundo que vai ter que cortar tudo que nem tá sendo pedido pra mim. Cada É pessoa cada pessoa uma é. pessoa. Eu descobri, quando eu entrei na Umbanda, que eu comecei a ter contatos de incorporação e tal com os meus guias, que a maioria dos meus guias não consomem nenhum tipo de carne. Tem uns que não consomem. Eu acho, tipo assim, minha pombagira, eu acho que ela não consome por respeito a mim. Uhum. Mas a minha cigana... Você tá falando nas oferendas, né? Que você faz, é isso? Não, tô ali incorporada, tá acontecendo as coisas e tal. sim, Eles não comem. Ah, entendi. Oferecem e tal. que legal. Eles não consomem. Eles me respeitam. Ah, isso é legal. E não só o respeito. A Rosa Amarela, que é minha cigana, ela já falou, não falou pra mim, falou pras pessoas que estavam ali, que a minha egrégora é uma egrégora que já há muito tempo não faz uso de consumo de carne, de animais, é uma outra coisa. E aí, olha só que interessante, eu sou vegetariana já há alguns anos. Lógico, né? Influência. É ressonância, cara. É ressonância. A gente tá ali, tá conectado, a gente tem que ir adaptando, até pra eles conseguirem Porra, trabalhar. Eu tô pensando nisso agora. Meu Exu deve comer porco pra caramba, não é possível. Eu não sei meu Exu e minha pombagira, se eles comem ou não, mas eles não aceitam quando oferecem. Entendi. Interessante. As próprias entidades, as outras entidades nem oferecem pra mim. Que legal. Ou para as minhas entidades. Eles vêm assim, passando por todo mundo, aí olha pra minha cara e fala assim, você não. E sai. Você não. Que coisa linda. Olha só, a gente já falou bastante coisa, já falamos, enfim, coisas interessantes. Vamos finalizar esse falando sobre dicas importantes, que é uma coisa que muitos dos seguidores pedem pra gente dar dicas legais de limpeza espiritual no nosso corpo e limpeza espiritual na nossa casa, no nosso lar. Vamos começar? Que dica que você tem primeiro pelo corporal? Primeiro pelo corporal? Gente, tomem banho. Primeiro, toma banho com sabão, né? Todos os dias. Sabão, todos os dias. Chegou do trabalho cansado pra caraca, você não vai trocar de roupa na preguiça? Toma um banho, lava o seu corpo. Se lava aqueles lugares. Porque você vem, tem um dia de trabalho super exaustivo e pesado no trabalho. Aí chega em casa, tá tão cansado, tá tão esgotado, vai comer, não sei o que, troca de roupa e vai dormir. Não façam isso. Toma banho. Toma banho. Às vezes você só toma um banho e já fica já renovado. Mais leve, total. Então, se você tomar banho já normal, isso já eleva bastante, o princípio, né? da vibração ali é a limpeza. Inclusive, isso vale pra casa. Com certeza. Façam faxina. Façam faxina. Toda semana, por favor. Não deixem louça na pia. Cuidado com a desorganização, com o acúmulo de coisas. Assim. Cuidado com coisas quebradas dentro de casa, que você não usa mais. O que você não usa, meu amor, dá. O que tá quebrado, joga fora. Recicla. Isso pra sua vida também. O que tá quebrado na sua vida, que não dá pra ajustar, que já tem que ir embora. Que você tá segurando aí, acumulando na sua vida. Aquele relacionamento. Aqueles amiguinhos que não ressoam mais. Às vezes tá na hora de partir pra próxima. Banho de ervas, maravilhoso. Banho de ervas. Banho de ervas é uma coisa delicada da gente, né? Claro, não, assim, mas a gente não vai falar que ervas, cada um vai pesquisar, né? Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa, inclusive, que assim, é uma coisa geral para criança, que minha avó fazia para mim quando era criança, que é o banho de rosa branca. Ah, maravilhoso. De alfazema, gente. Eu adoro alfazema, rosa branca. Mas assim, banho de erva você vai pesquisar, vai encontrar, porque cada pessoa tem uma situação, precisa de uma coisa, tem uma energia diferente e tal. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque na religião tem isso, né? Ai, cuidado com banho de arruda. Ai, cuidado com banho disso. Mas na fitoenergética não tem isso. E a fitoenergética é o estudo da energia das ervas, né? Na fitoenergética não existe isso. Não, você não tem que ter cuidado com a erva. Eu acho que você só tem que ter cuidado se você de fato precisa daquela energia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma cliente que eu cuido dela, do marido dela, do filho, da amiga, há algum tempo. E aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, uma pessoa uma vez me ensinou que eu tinha que esfregar o sal grosso no meu corpo inteiro e depois tomar um banho de erva. O que aconteceu pra essa pessoa especificamente? Como é que foi pra ela? Horrível. Como é que ela se sentiu? Acabada depois. Que acabou porque o sal grosso... o sal grosso... Corroeu a aura. Exatamente. A gente tem que ter cuidado. De repente, numa situação muito específica, alguém indicou por alguma razão, porque para aquela pessoa isso funcionava. Naquele momento isso funcionava. Isso é legal. Mas toda vez que você vai esfregar sal grosso, não dá
dar certo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, eu acho que nem é um cuidado. É a própria fita energética. Você vai fazer a combinação da erva de acordo com o que a pessoa precisa. Você não vai pegar qualquer erva e jogar em qualquer pessoa. Você tem que ter muito... Gente, não adianta. Tem que estudar. É igual qual cristal que eu uso. Olha, você pode usar esse, aquele, para aquilo, outro. Mas o mais interessante é você estudar sobre os cristais e sentir o que você está precisando. Porque o cristal é que te escolhe, na verdade. Vai numa loja, de repente, e vê o que te atrai. Qual cristal que salta ali para você, né? Aí depois você pega o nome daquele cristal e aí vai estudar. Aí você vai falar, nossa, é isso que eu preciso. Exatamente. Não é? Bom, dicas de corpo, né? Tipo, você falou de tomar banho, a gente tá falando de banho de ervas. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito legal também? É usar a natureza, gente. Eu ia falar isso agora. Ai, por favor, usem e abusem. É grátis. É de graça, exatamente. Toma banho de rio, toma banho de mar, abraça a árvore. Todo mundo fala brincando e rindo, mas é verdade. Não é real. O braço na árvore tem uma troca energética incrível. E os pés descalços na terra. Na grama, na terra, na areia, no mar. É isso. Troca a energia. Porque imagina só, né? Um planetão desse, uma natureza enorme dessa, faz essa troca rindo, com os pés na O próprio sol. O banho de chuva. Banho de chuva, banho de sol. Exatamente. Cuidado com o raio. Mas assim, tá rolando ali uma chuvinha leve e tal. Vou ali tomar um banhozinho de chuva. Agora, é muito legal uma coisa, né, Marina? Tentar não ficar em lugares que você se sente mal. Exatamente. Você não vai ficar o tempo inteiro tentando tapar o sol com a peneira, né? Então, é por isso que a gente fala do comprometimento. Você vai começar a perceber no seu desenvolvimento que tem coisas que não te cabem mais. Tipo, sentar no bar e beber, não tem mais, gente. Pra mim, antigamente fazia muito isso. Tem gente que vai fazer muito sentido. Tem gente que vai chegar lá e vai se sentir mal. Eu me sinto mal. Teve um dia que eu fui no aniversário de uma amiga. Camila, um beijo, te amo. Caramba, a gente não vai falar o nome do bar, mas a gente foi lá no bar, aquele bem famosão na Barra, daquele artista famoso. E tava tocando pagode, aquele pagodão. Caraca, eu passei tão mal. Você não tem noção. Eu fiquei lá 1 hora. Também não me sinto Uma hora e fui embora. Eu falei assim, amiga, te amo muito, hein? Putz grila, como é que você consegue ficar aqui? Tomando. Claro, gente. Não tô condenando não, tá, gente? Não existe isso. Até porque existem vibrações diferentes. Às vezes uma pessoa que tá numa ressonância até com o guia espiritual dela que às vezes, né? Que tem o seu Zé ali tá mais conectada à vibração da malandragem. De repente vai se sentir muito bem ali. Muito bem ali, exatamente. Ninguém tá condenando. Mas isso é uma coisa que costuma acontecer. Eu amo rock, meu amor. Show de rock é comigo mesmo, caveirão encostado. Então, gente, no caso, eu sou uma senhora. Quando eu falo que eu sou uma senhorinha idosa, é por conta dessas coisas. Me esquece, eu não vou pra nenhum desses shows. Sabe qual show que eu vou? Do Rosa Amarela. Mas é o quê? É um show, assim, negócio que tem lugar pra sentar. Tem lugar pra sentar? Primeira coisa, né? Aquela coisa. Amiga, vamos sair, tem lugar pra sentar? Tem lugar pra sentar, um negócio assim, num palco, uma coisa mais assim. Já uma música também mais espiritual e tal. Eu sinto muito, gente. É o meu rolê. A gente tem que sentir isso, né? Muitas vezes a gente está desenvolvendo espiritualmente, ou até não. As pessoas acham que não estão desenvolvendo espiritualmente, então. E aí, quando ela começa a ir para os lugares, fala assim, cara, a cerveja não tá mais caindo bem. Você começa a passar muito mal. O lugar não tá mais me caindo legal. As amizades não tá mais me caindo bem. A casa que eu moro não tá mais legal. Gente, até a casa, tá? Tem prazo, muitas vezes tem prazo de validade. Bairros, ruas, casas, tudo também vai ter uma consciência ali, porque tem uma vibração acontecendo e tem o conjunto daquelas pessoas que moram ali, que vivem ali. A egrégora da casa também é difícil isso, porque se você mora com muita gente e de repente tu tá, né, nesse processo de despertar e desenvolvimento e as outras pessoas não. Isso acontece muito, né? É bem complicado, porque, você tá ali, né? Por exemplo, o que é legal você deixar numa casa, né, pra elevar a vibração? É legal você defumar a sua casa? É legal. Sim. Eu não sei defumar. Gente, compra incenso. Acende um incenso. Acende incenso diariamente. Sabe o que é maravilhoso? Alecrim, que seca muito rápido. Pega esse alecrim. Queima. E queima ele. Olha que maravilhoso. Cheirinho maravilhoso. O cheiro é maravilhoso, não vai ser tóxico pra você, nem pros seus animais. Exato. E faz faz uma faxina sempre. Não deixa assim, louça acumulando na pia, sabe? Por muito tempo. Agora é uma coisa que eu amo. Coloque flores na sua casa. Você sabe que eu também amo. Faço muito isso. E eu gosto eu vou na floricultura e eu compro as flores que eu sinto, assim. Hoje em dia eu compro pros meus guias também. Tipo, eu sei que você gosta dessa florzinha, eu sei que você gosta dessa florzinha. Exato, também. Mas assim, eu vou lá e monto. Nem sei montar, gente, mas vou ali fazendo. A espiritualidade usa a energia das flores para ajudar você e a sua casa. Olha que lindo. Exatamente.
Vasinho de São Jorge, né? Espada de São Jorge. Planta. Gente, planta é maravilhoso. Você sabe o que acontece muito nos atendimentos que eu faço, os alinhamentos? Principalmente quando eu faço alinhamento de Saint Germain. A espiritualidade, a egrégora da pessoa e tal, sempre, sempre não, mas quase sempre pede pra pessoa colocar planta dentro de casa. Sim. Aí eles falam qual planta, normalmente, assim, coloca tal flor ou coloca tal planta. Samambaia, por exemplo, ela absorve a energia e evita que vá pra você. Porque a gente traz um monte de coisa da rua também, né? A gente traz muita coisa da rua, a gente tem as nossas próprias coisas que a nossa consciência cria. Que a gente cria. A gente tem as coisas que vêm das dos outros outros pra gente, que é muita coisa, gente, acontecendo. Agora, não fica píssico com isso. Nem tudo não dá pra fazer, isso. Não dá pra... eu vou fazer tudo que vocês estão falando. Você vai ficar maluco, né? Você escolhe tem que algumas entender, coisas assim pra encaixar você... isso na sua rotina, Exato, na sua tem que fazer vida. sentido também, né? O que faz sentido pra você? O que cabe na sua vida? De repente, na sua vida não cabe botar uma samambaia enorme dentro da sua igual sala. pessoas que não gostam de acender vela dentro de casa. E tudo bem, gente. Eu não gosto porque eu acho que eu atraio espírito ruim. Beleza. Se você acha, você vai atrair quando você acender a vela. Fato. Se você acha que você acender vela dentro de casa, você vai chamar o seu mentor espiritual, ou os ciganos, ou, sei lá, o preto velho, ou, enfim, eles vão vir. Agora, se você acha que vai atrair, né, espíritos que estão aí por aí perdidos, você vai atrair. A vela é um portal, gente. A vela, quando você acende, aquela chama, o fogo e tal, e principalmente a sua intenção. Acender uma vela tem que intencionar. É magia. Tem que intencionar. Acender uma vela não fica... Você vai acender vela aleatória. Eu tô ensinando isso pro Davi, que o Davi agora tá na fase de querer acender vela pra todos os dias dele, né? Eu falo assim, meu filho, olha só, quando você for acender uma vela, faz uma oração, se concentra, sente ali aquela energia. Cada guia, cada linha tem uma energia completamente diferente. Se conecta, não acende só pra acender e sai. Maravilha, é isso. É isso. Minha gente... Não tem muito mistério, na verdade, né? Não tem. Ir fazendo sentir, coisas... ir sentindo. Isso. Você vai lendo, você vai fazendo seus cursos, você vai vendo vídeos no YouTube, né? Assistindo a gente. Seguindo a gente nas redes sociais. E outros mentores que vocês acharam legais também. E aí você vai selecionando. É aquela coisa que a gente falou. Sinto que o seu coração tá falando isso sim, isso não. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu falo muito também. Cuidar da energia é igual tomar banho e escovar o dente. É hábito. Tem que fazer sempre. É hábito. É hábito. Se você não criar essa conexão e esse hábito diário, realmente, vai chegar uma hora que você vai ver... Você vai esquecer, você vai se distrair. Por isso que tem que caber na sua rotina e fazer sentido pra você. Com certeza. Ai, amor, eu amei. Chegamos no fim do nosso segundo episódio, falando de despertar espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aqui ao estúdio Nona Madeira. Obrigada, Iago. Engraçado, quando eu cheguei aqui, gente, eu só chamava o Iago de Igor. Igor, e ele nem aí. Aí eu acho que o cigano dele deve ser Igor. Eu quero fazer um agradecimento pra você. Eu quero agradecer você pelo convite, tá aqui, claro. Mas muito além disso, eu quero agradecer você pela amizade que a gente tem. Pela parceria, assim, da vida, das coisas da vida que a gente tem. E quero falar, assim, publicamente, eu já falei isso pra ela, mas eu quero deixar isso registrado aqui, que você é uma das pessoas, assim, mais importantes da minha trajetória de despertar espiritual. Porque você foi a ponte, você foi a pessoa que eu pedi socorro às vezes que eu precisei, quando a coisa ficou mais intensa, quando começou a florar pra caramba mesmo. Por isso que a gente fala de ter um mentor, de ter alguém. Às vezes o seu mentor é um amigo seu que tá ali no processo. E você é essa pessoa na minha vida, sabe? Eu sou muito grata. Ela é muito linda, a espiritualidade de ter colocado, assim, você... no meu caminho. Obrigada. Te amo. Olha, eu vou contar uma história pra eles rapidamente pra gente acabar. Naquela vez que eu fiz o alinhamento Saint Germain, você lembra na Casa de Luz? Ai, foi tão lindo. Eu tive uma conexão tão forte que eu senti que você era uma irmãzinha mais nova minha, né? Ou uma filha até. Filha. Eu sinto filha. Exatamente. Eu sinto filha. Porque é um toque, é uma coisa de mãe, é uma coisa... Amo você, você sabe. Eu também te amo, amor. Obrigada, tá? E eu quero você mais vezes aqui. Tá bom. Tá? A gente vem falar sobre muito... E depois a gente vai descolar uns assuntos mais profundos. Porque a gente tem que ir por partes.
tem que ir preparando. Senão fica muito power, e aí, então, é aos pouquinhos. Por isso, meus amores, não deixem de colocar aqui os seus comentários, se vocês gostaram, se você não... Compartilha, tá? Por favor. Aquela coisa que todo mundo fala, toca o sininho, né? Aquela coisa... Se inscreve, toca o sininho. Deixa aqui o nome que você acha que pode ser, pra gente poder escolher logo o nome e preparar umas outras coisas pra vocês. Exatamente, tá? E é isso. Nos procurem nas redes sociais, DebDayGipsy, Marina.Zucarino. E até o próximo episódio, que a gente não sabe qual vai ser o tema. Na verdade, a gente está aceitando sugestão, tá bom? Isso. É isso. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.